Olá, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Se prepare, abra seu coração, organize-se tudo aí, sua família, pegue sua Bíblia, ore e vamos ler o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Então vamos lá na continuidade. Ontem nós lemos o capítulo 4, onde Paulo cita o exemplo de Abraão, de Davi, para mostrar que a fé é antes da lei. E a graça está sempre presente desde sempre. Aliás, tudo é graça. O Deus que é soberano é gracioso. O Deus que é gracioso é soberano. A graça não é uma parte isolada de Deus, não. Deus é todo graça. O mundo foi construído e criado por graça. Então graça está presente em tudo desde sempre. Se você pegar o Velho Testamento todinho, que você vai ver a graça de Deus, é amor de Deus, né? Para além da lei, você vai ver Davi fazendo coisas que a lei não permitia que se fizesse, ele fazia. Você vai ver Jó, por exemplo, repartindo a herança entre as filhas. Não se fazia isso antigamente. Então a graça está presente em tudo, para além da lei. E aqui no capítulo 5, Paulo então inicia o capítulo 5 confirmando, justificados, eu e você, salvos na cruz, vestidos da justiça de Jesus, cobertos pelo sangue, aí, justificados, pois, mediante a fé, simplesmente isso, descanso em Deus, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a paz chegou, aquela guerra entre você e Deus acaba. Você não precisa mais ficar fugindo de Deus, não. Deus te reconciliou em Cristo e pacificou. Acabou essa inimizade entre você e Deus. Deus te uniu a Ele por meio de Jesus Cristo. Aí, verso 2: por intermédio de quem, Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Pronto, eu estou firme. E agora Paulo diz assim, e gloriamo-nos, alegramo-nos na esperança dessa glória de Deus, aleluia, a ser sempre revelada. E onde nós carregamos essa esperança. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Então eu vou me gloriar e me alegrar, não somente nessa esperança dessa glória de Deus que foi revelada em Jesus e que eu estou sendo transformado nessa glória, de glória em glória, até chegar naquele grande dia. Mas é em função disso também, de estar na graça, descansado, é que eu me alegro também nas tribulações. Como Tiago diz na carta dele no início. Tendes por motivo de grande alegria, irmãos, o passados por várias provações e tribulações, porque a tribulação produz aí, pelas próprias tribulações, porque a tribulação foge o ser da gente, sabendo que a tribulação produz perseverança, paciência no processo, você vai ficando traquejado, e essa perseverança produz essa experiência, né? O acúmulo de vida em você vai sendo instrumento da graça de Deus para abençoar outros. De forma que quando você vê alguém passando por uma luta de tal forma, você fala assim, como você já viveu aquilo? Você fala assim, meu irmão, faça favor aqui. Faça assim, 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 eu já vivi isso. Você não é o primeiro e nem vai ser o último. Essa dor que você está sentindo, eu também já vivi. Então, entendendo? Então, eu fico mais experiente, e a experiência, verso 4, produz esperança em mim. E a esperança é para além dos horizontes. A esperança transcende. É essa confiança paciente para além deste mundo, dessa dimensão. E essa esperança eu a tenho para suportar as dores, para suportar os pesos dessa vida. Essa esperança, ela está em mim, ela não se confunde. Todo mundo que carrega o Espírito de Deus em si, ele não está confundido. Essa esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, dado gratuitamente. Você foi selado por Ele. Então, quando você foi selado, você já foi salvo na esperança.
E por que salvo na esperança? Porque a fé gera essa esperança. E essa esperança, enquanto eu caminho, eu pratico pelo amor, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então não vem para cá falar assim, eu não consigo amar, consegue. Você pode ter certeza que você consegue. Verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, pecadores, perdidos, errantes, vivendo por nós mesmos, satisfazendo a lei, vivendo debaixo da lei, escravos da lei, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, nós os pecadores. Dificilmente, verso 7, alguém morreria por um justo. Não, nem por um justo alguém se animaria a morrer. Pois poderá ser que pelo bom, pelo justo, alguém se anime a morrer. O que é raro, alguém dá a vida por outro. Só que o verso 8 diz, mas Deus prova o seu amor para comigo e com você, com a raça humana, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ímpios, perdidos, errantes. E Deus se deu por nós na cruz do Calvário. Logo, muito mais agora, sendo já justificados pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira, daquele grande dia do julgamento, quando Cristo vier e retribuir a cada um conforme o bem que fez ou não fez por meio do corpo, através do evangelho de Jesus. Verso 10, porque se nós, quando inimigos, distantes da cruz, distantes da graça, perdidos, pecadores, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, Jesus na cruz, muito mais, estando agora já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, que é a vida de Jesus. Já somos salvos, amados. O verbo é sempre assim. O seremos aqui é da ideia de continuidade. Eu fui, estou e serei salvo. Então, nesse momento hoje, só tem hoje, eu sou salvo. Verso 11, e não apenas isso, Paulo está dizendo. Você está gloriando na esperança da glória de Deus. Você se gloria também nas tribulações, porque elas fazem você crescer, produz algo em você, melhora você, aperfeiçoa você, cristaliza a sua fé, faz você mais humano, mais humilde, mais condescendente com a dor do outro. Mas eu também me glorio em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me glorio em Deus por Cristo, porque se não fosse Cristo, eu estaria perdido. Pois foi por intermédio dele que nós recebemos agora a reconciliação. Então eu me glorio nessa esperança da glória de Deus, eu me glorio nas tribulações e eu me glorio em Cristo que me salvou e me reconciliou com Deus. Portanto, verso 12, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, se eu tivesse no lugar de Adão, eu faria diferente? Eu não pecaria? Porque tem gente que fala assim, a culpa é de Adão, não é minha. Não, amados. Se você estivesse lá no lugar de Adão, você faria do mesmo jeito. Adão é só um arquétipo, Adão sou eu sou Adão, eu pequei, eu errei. E quando Adão peca, ele cai, ele morre, e morrendo morrerás, a morte reina, e reina todos os humanos. E o que veio em Adão é catastrófico, porque atinge a gente, você passa a não viver mais eternamente, você experimenta a morte no corpo, mas atinge o universo, o cosmos, ervas daninhas, cardos, espinhos, abrolhos, o sistema, o universo todo é atingido, de forma que toda a criação está agora aguardando esse momento da redenção, da volta de Jesus. Sim, amados, a morte passou a todos, nós herdamos tudo, nós somos carne, e isso é assim, é só você olhar para o chão da história que você vai ver que é assim. Verso 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo,
Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, ou seja, desde a queda de Adão até a chegada da lei havia pecado no mundo, todo mundo estava pecando e morrendo, mas aquele pecado não era levado em consideração pelo fato de que não existia uma lei para dizer você roubou, você matou, você furtou, você fez isso, você mentiu, você traiu, você adulterou. Aí, tá vendo? Mas o pecado está existindo, o povo está morrendo do mesmo jeito, a morte continua. Entretanto, diz o verso 14, reinou a morte desde Adão até Moisés, até a lei, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual Adão prefigurava aquele que havia de vir, Jesus. Então, Adão é um tipo de Cristo, ele prefigurava Cristo, porque assim como a morte chega por Adão, através de Cristo vem a vida. Só que são opostos. Um gera morte, um trouxe morte, o outro trouxe vida. Pronto, amados. Verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito, a salvação, a graça de Deus, como a ofensa, o pecado. Não é assim. Porque se pelo pecado de um só, a ofensa de um só, Adão, morreram muitos, todos nós, morremos, a raça humana toda morreu, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Isso é tremendo. Você vê essa comparação que Paulo está fazendo. O que eu herdo em um, o que eu herdo no outro. Verso 16, o dom, a salvação, a gratuidade, o amor, o céu, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, Adão, e todos morreram. Porque o julgamento, a condenação, derivou de uma só ofensa, surgiu, espalhou a partir de uma só ofensa, um pecado de Adão, mas para a condenação, para o juízo, para a morte. Mas a graça, a salvação, o céu, o dom gratuito de Deus, transcorre de muitas ofensas, porque até chegar ali, foram pecados. Não foi um, foram muitos. E Jesus morreu por todos para justificação. Final do verso 16. Ou seja, amados, então é totalmente diferente. O que nós ganhamos em Jesus é sobremodo excelente, tremendo e maravilhoso, diz o texto. Se, verso 17, pela ofensa de um, o pecado de um, Adão, e por meio de um só, Adão, reinou a morte veio destruindo vidas, amedrontando vidas, apavorando vida ao longo do tempo e até os dias de hoje tem sido assim, para aqueles que ainda não conheceram Jesus, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, da salvação, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se por um veio a morte, a condenação, por meio de um ato da cruz. Aleluia. A vida entrou em nós para sempre, por meio de Jesus. Olha, amado, não despreze isso não. Não negligencie tão grande salvação que Deus nos deu. Não faça isso. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa, o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim por um ato de justiça. O ato de justiça na cruz do Calvário. De um justo que morreu pelos injustos. De um santo que morreu pelos perversos. Veio a graça, o favor imerecido de Deus sobre todos os homens, para a justificação que dá vida, te traz de volta para o paraíso, para o Éden, para a presença de Deus, para o seu estado original diante de Deus, porque pela desobediência de um só homem, que é Adão, muitos se tornaram pecadores. Sim, passou para todos. Veio. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus. Obediente até a morte. Morte de cruz. Pela obediência de um só, muitos se tornarão
justos, justos. Então você e eu que estamos crendo, nós nos tornamos justos, porque nós temos justiça? Não, é porque Jesus se fez justiça por mim, por você, e te vestiu e te cobriu com o sangue dele, colocou as vestes espirituais sobre nós e nos guardou. Verso 20, sobreveio a lei, então, ele está mostrando por que veio a lei. Quando a lei chegou em Moisés, ela avultou a ofensa, aumentou, fez crescer a ofensa, explodiu os pecados humanos, porque agora tinha a lei para mostrar, você pecou, você pecou, você pecou. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou, aumentou os pecados, superabundou a graça. Isso aqui Paulo está explicando justamente para destronar muitos, porque muitos liam e entendiam Paulo errado. Alguns cínicos não queriam se converter não, porque já que onde abundou o pecado superabundou a graça, vamos pecar sempre para que a gente possa receber mais graça de Deus. O cara desse não conheceu Jesus, ele não entendeu que ele morreu com Jesus, não entendeu. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tinha trevas, Deus jogou a luz. Onde tinha morte, Deus trouxe vida para você. Onde tinha esterilidade, Deus trouxe para você a fertilidade. Onde havia um deserto de tristeza, de dores, Deus fez nascer um jardim regado de flores, de sonhos, de perspectiva de vida. Amados, o que Deus fez por nós na cruz é tremendo, é poderoso. A fim de quê? Olha a finalidade, amados. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, a morte que herdamos em Adão, e o pecado veio reinando e continua nós, eu e você pecando, porque nós ainda temos um corpo de morte, mas agora eu não sou escravo mais do pecado, da lei, para servir ao pecado, eu sou escravo de Cristo e eu vivo pela graça, por isso eu me levanto e continuo firme em Jesus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça de Deus pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Não despreze não, amados. Jesus morreu a seu tempo pelos ímpios, na plenitude dos tempos, no tempo dos tempos. Ele se deu por mim e por você. Isso é fato, isso é história, isso não é conto da carochinha não. Todas as mazelas humanas, todas as transferências, todas essas síndromes luciferianas, tudo isso é herança de lá do Éden. Tudo. Está tudo aí dentro, está tudo aqui dentro. É por isso que a graça de Deus vem enchendo a gente, nos transformando. Para que nós agora, Pai, ressuscitados, Deus, possamos viver inteiramente para o Senhor. Com essa nova consciência em Cristo Jesus. De quem se sabe em Cristo, de quem anda com Cristo. E serve exclusivamente a Cristo, com essa consciência no Evangelho pelo Espírito, de forma que agora quem capitaneia a minha vida, quem dita os rumos da minha vida não é a carne, não são minhas emoções, as pulsões, não, é essa nova consciência que eu tenho em Cristo pela fé. E eu quero orar com você nesse instante. Guarde seu coração, coloque seu ser diante de Deus, sua casa. Agradeça a Deus por esse dia chamado hoje. Pai, obrigado a Deus porque o Senhor nos amou. O seu exemplo de Pai perfeito, de Pai que nos ama de todo o coração. Pai que nos ama e nos amará para todo sempre. Deus que é Pai de bondade, que se entregou pelos filhinhos que estavam perdidos, desgarrados como ovelha. O Senhor nos trouxe de volta, ó Deus, à casa, à presença do Senhor. Obrigado porque Tu és o exemplo maior de Pai. Agora, Deus, que o Senhor como Pai visite cada filhinho, cada filhinha do Senhor aqui e ali, tocando, guardando, restaurando.
trazendo-nos de volta ao Evangelho, à graça do Senhor, trazendo-nos de volta a essa consciência em Cristo, de que nós, no tempo que nos resta aqui no corpo, nós queremos te servir de todo o nosso coração. E, ó Deus, e por amor do Senhor, não nos deixe, Pai, negligenciarmos tão grande salvação que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai, ó Deus, por todas as projeções, todas as esperanças, todos os milagres, ó Deus, todas as oportunidades que nasceram da cruz, daquilo que Cristo fez por nós no ato de justiça maior, ecoando o brado de vitória, está pago, está consumado, e abrindo portas para nós, ó Deus, entranhando em nós a vida eterna. Obrigado, Pai, porque, Pai, toda herança de morte que herdamos lá no Éden, Adão, ó Deus, acabou na cruz. Aleluia, aleluia. Agora toca-me, toca as casas que estão ouvindo e lendo a tua palavra, enche de luz e repreenda toda enfermidade, e abençoa o nosso povo, abençoa a nossa terra, abençoe os pais nesse dia. Ó Deus, permita que todos nós, a exemplo do Senhor, carreguemos nos ombros essa graça de ser pai, porque o Senhor nos chamou para isso, e nós agradecemos pelos filhos que o Senhor nos deste, e nós os devolvemos ao Senhor, porque são herança do Senhor. Abençoa, Pai, abençoa os filhos que estão desgarrados, abençoe os pais que estão chorando pelos filhos que estão sendo tragados pelas drogas, oh Deus, pelo crime, pelo tráfico, oh Deus, tem misericórdia pelo roubo, tem misericórdia, dá a esses pais a alegria de ter os filhos de volta na casa, do lado, caminhando juntos rumo à eternidade. Eu te peço a tua bênção nesse instante, abençoe e cure os corações que estão feridos. É assim que nós oramos gratos nesse instante, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Aleluia.